me pediram que eu fizesse a apresentação de 2 livros, que são 2 livros muito especiais para mim. Eu vou explicar por quê. Então, um desses livros é um livro anterior, Entendes o que Lês, do Gordon Fee e Douglas Stuart. Esse livro é um livro que eu conheci no início da minha vida na universidade, lá pelos anos 80, assim, eu conheci esse livro. E esse livro é um daqueles livros que você que quer levar a Bíblia a sério precisa passar por ele. Porque são livros que te dão a mão para entrar nesse universo bíblico com propriedade. Eu disse para o Leclerc que o meu sonho é que toda pessoa que abra a Bíblia em público na igreja possa fazê-lo de forma responsável. Não somente piedosa, mas responsável. Uma das grandes crises que nós temos na igreja evangélica brasileira hoje é que a igreja evangélica brasileira confundiu um postulado importante da reforma. Nós confundimos livre acesso à Escritura com livre interpretação da Escritura. E isso atropela e cria crises que vocês conhecem muito bem o resultado disso. Então, na reforma, o postulado era que todos nós devemos ter livre acesso à Escritura. E muitas pessoas foram queimadas porque ousaram traduzir a Bíblia para o seu idioma, para que nós hoje pudéssemos ter essa variedade de versões da Bíblia em português. Pessoas pagaram um preço altíssimo e continuam pagando um preço altíssimo. Está aqui o Paulo que compartilhou esse projeto no Peru. Pessoas que estão, de novo, pagando um preço altíssimo para que a Bíblia seja lida na língua deles. Que Deus não só os ama, e os ama tanto que é capaz de falar a língua de cada um. Não é? Então, essa é a grande riqueza do Pentecoste. Cada um ouvia na sua própria língua. Esse desafio continua. Então, livros como esse, do Gordon Fee e do Douglas Stuart, ajudam bastante. Tempos mais tarde, eu nunca podia imaginar, eu tive a oportunidade de estudar na escola onde o Gordon Fee ensinava. E eu fiquei surpreso com uma coisa. Eu não conhecia a pessoa dele. E depois, quando conheci o Gordon Fee e a história dele, me surpreendeu ainda mais. O Gordon Fee é uma pessoa que alia 2 coisas que me parecem fundamentais. Uma profunda piedade e devoção ao Senhor, um respeito, um amor à palavra e à sua igreja, e uma mente brilhante. Gordon Fee, ele é pastor das Assembleias de Deus, doutor em Novo Testamento. Ele faz uma junção que muitas vezes nós pensamos que é impossível. Reflexão profunda e piedade. E ele é uma pessoa, para vocês terem uma ideia, ele escreveu um comentário de 1 Coríntios, que é tido hoje no mundo da teologia, mesmo entre liberais, evangélicos e não evangélicos, como o mais importante comentário de 1 Coríntios escrito até o dia de hoje. Católicos, protestantes de várias linhas, evangélicos, consideram essa obra como um marco de referência na exposição bíblica. Então é alguém que lê a Bíblia de joelhos. E quando você conversa com ele, você não pode imaginar que aquela pessoa é Gordon Fee. Mas então eu, estando com ele, e depois eu fui aluno de um discípulo dele, Rick Watts. Para vocês terem uma ideia do discípulo dele, vou contar um caso que aconteceu na sala de aula. Éramos mais ou menos 300 alunos na sala de aula. Uma aula de panorama do Novo Testamento. E o Rick Watts começou a nos ensinar sobre a teologia da carta de Filemão. Uma carta pequena, um livro conhecido. E ele começou a ensinar sobre a teologia da carta de Filemão. No meio da aula, ele teve que parar a aula, porque os 300 alunos estavam em prantos, entre eles aquele que vos fala. Nós fomos às lágrimas pela profundidade da mensagem que ele foi apresentando durante aquela aula, descortinando o livro. Mas o que é isso que está aí que a gente não sabia? E tivemos que parar para orar.
numa aula de teologia, estudando a teologia de Filemão, da carta de Filemão. Então, nessa época, um pouquinho antes, foi lançado esse livro pelos mesmos autores, Como Ler a Bíblia Livro por Livro. Eu tive então meu exemplar, eu tinha meu exemplar em inglês. Eu trouxe para o Brasil o meu exemplar, e é o tipo de livro que na minha estante não sai nem por decreto de Salomão, está entendendo? Quando o povo sabia que eu tinha esse livro em casa, ia lá em casa e falou assim, ó, só tem que ler na minha frente. E na hora de sair tem dupla revista. E eu boto os meus 3 cachorros do meu lado. Porque esse livro não sai daqui de casa por nada, porque é um livro muito útil e fabuloso para ajudar a gente a entrar nesse universo bíblico. Livro por livro, colocando os desafios da interpretação, o cuidado. Qual não foi a minha surpresa quando eu soube, o ano passado, que esse livro estava sendo traduzido para o português. Falei, não acredito. E então me pediram até para fazer o prefácio desse livro. E eu fiz, com muita alegria. Então, esse livro, eu espero que depois dessa introdução piedosa e reflexiva, ainda sem lágrimas, que vocês acabem com o estoque desse livro, leve para o seu sogro, para a sua sogra, para o seu inimigo no escritório, para o síndico do prédio, porque é um livro muito útil para você ter ao lado da sua Bíblia, te ajudando a vencer esse obstáculo da literatura bíblica, que é um obstáculo, dado a antiguidade do texto, dada a natureza do texto e algumas especificidades do texto. Então, esses 2 livros, inclusive, para vocês terem uma ideia, na Austrália eu vi vendendo esses 2 livros juntos, com a Bíblia no meio. Era um kit, uma caixa onde vinham os 3 livros. Esse de um lado, a Bíblia no meio, porque a Bíblia é central, a Bíblia no meio, e o outro do outro lado. Achei muito bonito, havia uma caixa enorme assim com os 3 livros. Eu comprei e trouxe para o filho de presente e falei, olha, está aqui, você vai para a universidade, leva com você essas 3 coisas. E ele levou então as 3 coisas com ele. Uma ideia para vocês lançarem os 3 com uma edição de ouro bonita assim e tal, com um vale especial grátis para o Congresso Teológico lá na Nova, alguma coisa assim. Já fiz um marketing aqui também.